Opa! Mais uma vez estamos por aqui com a nossa leitura do devocional Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, de J.B. Carvalho e Disse Carvalho. E hoje estou só, né? Meus ajudantes estão ali, o Estevam tá dodói, tá gripado, né? E tá lá o André fazendo companhia para ele. Então vamos lá, hoje é dia 25 de fevereiro, tá? E a leitura o tema é Casa de Destino. Olha só, bem interessante, né? Então vamos lá. No âmago das Escrituras encontramos a poderosa imagem do incensário, um símbolo de como as orações dos santos estão armazenadas no céu, aguardando o momento oportuno para se manifestarem na terra. Assim como um armazenamento em nuvem, essas orações são preservadas, prontas para serem derramadas sobre as nações nos últimos dias. A narrativa da terra nos ensina que Deus coloca aos seus filhos em posições de autoridade para resolver problemas com ideias dos céus. Daniel, com a sua sabedoria, foi um exemplo de como os dons de Deus nos posicionam para cumprir o seu propósito na terra. Somos chamados para sermos agentes de transformação, ocupando lugares estratégicos para trazer solução divina aos dilemas humanos. Olha só quanta coisa interessante, né? A gente somos chamados para um propósito nessa terra, para ocuparmos lugares estratégicos para trazer solução divina aos dilemas humanos. E hoje o que a gente mais vê são pessoas fugindo, né, de ser um ser humano melhor cada dia, fugindo de problemas, sendo que os problemas, as situações difíceis, elas já têm uma solução, só que a gente tem que fazer o quê? Buscar essa solução. Essa solução já está pronta, como diz aqui, né? Elas estão armazenadas numa nuvem, no incensário, só esperando o momento certo para a gente pedir, e elas se manifestarão aqui na terra, né? As tentações e provações que enfrentamos são, na verdade, oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento, né? Como eu acabei de falar, né? As dificuldades, elas nos preparam para dias melhores, elas nos fortalecem, né? Então, eu sempre falo, a sorte é o encontro da oportunidade, na verdade é o encontro da capacidade, né? É você estar capacitado, aparece uma dificuldade e aí gera o que a gente chama, entre aspas, a sorte, né? Então, não é nada mais do que isso, né? As oportunidades geram crescimento e aperfeiçoamento. Assim como Jesus foi tentado no deserto, somos desafiados a passar por processos que nos preparam para novos níveis de autoridade e responsabilidade. A tentação não é o mal em si, mas um teste que nos capacita para avançarmos para o próximo estágio do nosso chamado, tá? Então, eu sempre falo, eu vejo muitos irmãos na igreja, eles sempre estão passando por momentos difíceis. A gente vai lá 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só que isso é tudo na nossa vida, é fase. Não é para você viver uma fase uma vida toda, né? É igual um jogo. Você joga, venceu uma fase, vai para o próximo nível, né? Então a vida é dessa maneira, né? Só que a gente vê pessoas numa fase, uma vida toda, e morre e não muda de fase, né? Sendo que cada processo é um processo para você crescer, né? E nesse processo você vai poder contribuir com a vida de uma outra pessoa também, né? Que essa pessoa vai estar no deserto e você vai lá e fala, olha, eu passei por isso, 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 né? Mas o que a gente vê hoje?
a gente vê pessoas fugindo, né? Mas isso aí é como eu falo sempre, de certa maneira não é culpa delas. É um sistema que ensina que a gente não pode, né, crescer, né? A gente não pode passar, ou então você tem que passar por dificuldade e morrer assim, e lá no paraíso você vai ter de tudo, tá? O reino de Deus está se manifestando e somos convocados para nos posicionar estrategicamente para trazer a cultura do reino ao mundo. Devemos enfrentar a corrupção e promover a verdade, sabendo que o reino dos céus deseja invadir a terra. Deus nos vocaciona e provê tudo que necessitamos para cumprir o nosso chamado. Portanto, não devemos temer sair da nossa zona de conforto, mas precisamos assumir a responsabilidade de manifestar o reino de Deus na nossa geração. Glória a Deus, olha só. Manifestar o reino de Deus aqui na terra, né? Não é manifestar o reino das trevas aqui na terra, mas manifestar o reino de Deus, né? Porque a gente, como cristão, a gente acaba esquecendo, foca tanto no que é ruim e esquece que a gente tem que manifestar o reino de Deus na terra, né? E aí tudo será transformado, né? Mas a gente fica focando no anticristo, é em crise, é no político, é no futebol, é na novela, e aí esquece de trazer o reino de Deus para a terra, sendo que é esse reino que vai trazer transformação para o nosso meio. E vamos ler aqui Apocalipse capítulo 8, versículo 4 ao 5, que fala: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. É interessante aqui porque fala do incensário, do incenso. E algumas doutrinas usam lá essa questão do incenso, né? Aquilo tudo ali. E aí, sendo que na verdade o incensário, ele guarda aqui, como está falando, ele simboliza como se fosse ali o depósito de nossas orações, que está guardando ali, né, só o momento certo de ser acessado por Deus para jorrar aqui na terra as nossas bênçãos, os nossos pedidos. E vamos ler o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao 23, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele que põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão. Pois com ele mora a luz. O Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondes a nossa oração, mostrando o que o rei quer saber. Glória a Deus, olha só, né? Então, esse é o Deus. Tiago fala que a gente pede, tem que pedir sabedoria e Deus dá com abundância, né? Então aqui está falando que é o Deus da sabedoria, é o Deus que conhece o oculto, é o Deus que está em todos os lugares, tá? Então vamos agora para o compartilhe. O futuro está esperando que nós possamos manifestá-lo. Está tudo na nuvem, no incensário do Senhor, esperando para se manifestar. Olha só, tudo já está preparado.
Mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, né? E tudo será manifestado aqui na terra, como no céu. Na verdade, tudo já está pronto. Então vamos para a oração. Pai, capacita-me para ocupar posições de autoridade, com ideias que vêm do Senhor, enfrentando cada prova como uma chance de crescer. Que eu possa manifestar a cultura do seu reino, levando luz para os lugares onde ainda há escuridão. Amém e amém. Só que a cada dia possamos estar preparados. Quando aparecer situações difíceis, que a gente possa ver isso como uma maneira de crescimento. Não que a gente esteja realmente sendo castigado, passando numa prova. Realmente sim, mas que isso venha levar você a um próximo nível. Nada na terra acontece por acaso. A Bíblia fala que ele corrige aquele a quem ele ama, né? Então, quando ele faz isso, ele quer o quê? Ele quer que a gente saia, de certa maneira, da nossa zona de conforto para que a gente vá para um próximo nível, para podermos dar fruto. Como é que eu vou dar fruto se eu não estou adubando aqui, a minha mente? Que a nossa mente é como um jardim, né? Então, cada momento difícil, na verdade, entre aspas, é o momento que Deus quer que você vá para um próximo nível. Ele quer que você evolua, né? Eu sempre falo, Deus não fez você, a gente como ser humano, para ser um exemplo Joselino durante 60 anos. Chega, conversa com o Joselino, daqui a 10 anos, chega lá o Joselino é a mesma pessoa. Passa 20 anos, chega conversando as mesmas coisinhas, parecendo até um robozinho, né? Então, a cada dia nós temos que ser uma pessoa diferente, né? Que possamos conhecer novas coisas, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, tá? E entender que o Deus que está em uma cultura está em todas as culturas, tá? Então, até a próxima leitura. Amanhã vai ser a Dona Joelma, que a leitura de amanhã vai ser Imagem e Semelhança de Deus. Olha só. Então, desde já, compartilhem, nos segue para contribuir a cada dia mais, né? Que a gente, afinal de contas, está sendo aqui um ano, vai ser um ano de leitura, né? Então, nos segue, dá curtida, compartilha com nossos irmãos que estão precisando ouvir a palavra, tá? Então, devocional Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, de J.B. Carvalho, disse Carvalho. Então, até amanhã, pessoal. Então, até amanhã, graça e paz, a paz do Senhor, que esteja com vocês. Amém e amém.